Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre a regra do quociente para as derivadas. Olha só, antes de mais nada, vale a pena a gente destacar que a derivada do quociente não é o quociente das derivadas, tá? Por exemplo, se você tem assim a função f de x igual a x elevado a 5 e g de x, vamos supor, g de x igual a x ao cubo. F de x igual a x elevado a 5 e g de x igual a x ao cubo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui inicialmente? Que a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Então, aqui eu vou calcular a derivada do quociente, olha, ou seja, a derivada de f de x sobre g de x. O f de x sobre g de x, tá? Bom, quem é f de x pra gente? É o x elevado a 5. É o x elevado a 5. Quem é o g de x pra gente? É o x ao cubo. A derivada dessa função, né? De x elevado a 5 dividido por x ao cubo. X elevado a 5 dividido por x ao cubo vai dar x ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, pela regra da potência, é 2x. Então, o que eu tenho aqui? A derivada do quociente. Agora, eu vou calcular o quociente das derivadas, ou seja, o f' de x dividido por g' de x. Vamos lá, devagarzinho para você entender. F' de x. O que é f' de x? Olha para a função f, pela regra da potência, f' de x é o quê? 5x elevado a 4. 5x elevado a 4. Bom, sobre g' de x. Olha para a função g, a derivada da função g é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Então, esse x à quarta com x ao quadrado você pode simplificar, vai dar o quê? 5 terços de x ao quadrado. 5 terços de x ao quadrado. Então, aqui a gente tem a derivada do quociente, aqui o quociente das derivadas. Conforme você está observando, olha só, são coisas diferentes, tá? Então, a primeira observação, a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Professor, o que funciona então para a derivada do quociente? Funciona essa regrinha aqui, olha. A derivada do quociente é dada por essa regra, onde a função f, que eu costumo dizer que é a primeira função, a função g é a segunda função. E aí a regrinha falada fica assim: a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividida pela segunda ao quadrado. Tá? Vamos usar essa regra aqui para ver se realmente a gente vai chegar em 2x? Então, a gente já verificou que a derivada do quociente, que é 2x, é diferente do quociente das derivadas. Muito bem, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Vou usar essa regra ali e vamos verificar, constatar que realmente vai dar um 2x. Não é todo mundo torcendo para isso, não é verdade? Então, vamos lá, ó. A derivada da primeira, derivada de f, o f' de x é 5x elevado a 4, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o x ao cubo, então vezes x ao cubo, menos a primeira função, que é o x elevado a 5, vezes a derivada da segunda, a derivada de x ao cubo é o quê? 3x ao quadrado, isso tudo sobre quem? A segunda função ao quadrado, ou seja, o x ao cubo ao quadrado, vai dar x elevado a 6. X elevado a 6. Então, isso vai te dar, ó, x elevado a 4 vezes x ao cubo vai dar x elevado a 7, ou seja, 5x elevado a 7, 5x elevado a 7, aqui menos x elevado a 5 vezes 3x ao quadrado vai dar 3x elevado a 7 sobre x elevado a 6. 5x elevado a 7 menos 3x elevado a 7 vai dar 2x elevado a 7. 2x elevado a 7 sobre x elevado a 6. Simplificando x elevado a 7 com x elevado a 6, você vai obter 2x. Pronto, tá aí a primeira mensagem aí da nossa aula. A derivada do quociente não é o quociente das derivadas. O que funciona? Funciona essa regra. Olha, eu costumo chamar a função do numerador, função f, de primeira, a função g de segunda, e a regrinha fica assim: a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é justificar essa fórmula, né? Demonstrar por que ela funciona. Vamos lá? Então, vamos escrever assim, né? Demonstração agora, né? Demonstração. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar assim. Seja
há um elemento qualquer pertencente ao domínio de F e G, né? Então pertence à interseção, né? Domínio de F e domínio de G. Muito bem. A ideia é a gente tomar um A pertencente ao domínio de F e domínio de G, um A qualquer, e sendo esse A qualquer, a gente vai concluir que é válido para todo X no domínio de F e G. Tá? Essa regra vale para todo X no domínio de F e G. Bom, agora vamos escrever assim, ó, como F e G são deriváveis, agora eu vou usar as hipóteses, tá? Como F e G são deriváveis, o que a gente pode escrever? Olha só, o que significa dizer que F é derivável em A? Significa que esse limite aqui, ó, limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A, ele existe e vale f' de A. Isso que significa dizer que a função f é derivável em A. Significa que esse limite aqui existe e vale f' de A. E, além disso, o que significa dizer que g é derivável em A? Significa dizer que esse outro limite aqui, ó, e limite quando x tende a A de g de x menos g de A sobre x menos A, ele existe e vale g' de A. Muito bem, muito bem. Então, estou tomando um A qualquer pertencente ao domínio de F e G, estou usando as hipóteses, F e G são deriváveis em A. Se são deriváveis em A, esse limite existe e vale f' de A, esse existe e vale g' de A. Bom, assim. Agora, pessoal, vamos atrás do que a gente está procurando, né? O que a gente está procurando? Uma informação a respeito desse limite, ó. Limite quando x tende a A de f de x sobre g de x menos f de A sobre g de A sobre x menos A. É esse que eu quero, né? Aqui esse limite é a derivada do quociente, né, no ponto A, na verdade. Então é ele que eu quero, né? Vai mexer com ele agora, né? É esse o limite. Esse limite, por definição, é a derivada desse quociente de f de x, g de x, no ponto x igual a A. Então vamos mexer com ele, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui inicialmente é mexer um pouquinho nesse numerador. Vamos tirar um mínimo aqui nesse numerador? E aí a gente pode escrever o seguinte, ó, isso é igual a limite quando x tende a A de quem? Vou tirar um mínimo aqui no numerador. O que a gente vai obter? Um negócio bacana, hein? O produto, né? G de x, g de A. E aí no numerador, o que a gente obtém? Ó, g de A dividido por g de x sobra g de A, vezes f de x, ou seja, f de x vezes g de A, menos. Agora o mínimo dividido por g de A sobra quem? G de x vezes f de A, então f de A vezes g de x. Olha que bacana. Ainda sobre o x menos A. Sobre o x menos A. Bom, pessoal, a fim de, vamos dizer assim, conectar, né, o dado com o pedido, eu vou inverter essas duas parcelas, olha. Isso eu posso fazer. Por exemplo, se você tem assim, ó, 2/5 dividido por 3. É o mesmo que 2/3 dividido por 5, não é verdade? Ó, se você for resolver essa continha aqui, o que você tem que fazer? É repetir a primeira fração, 2/5, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 3 é 1/3. Olha, vai dar o quê? 2 sobre 15. Aqui a mesma coisa. Repete a primeira fração, que é o 2/3, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 5 é 1/5. Olha, o resultado é 2 sobre 15. Então, dada uma fração, uma escrita nesse formato, você pode inverter aqui os papéis sem problema nenhum. É o que eu vou fazer, vou inverter esses papéis aqui a fim de eu conectar ali o dado com o pedido. Vamos lá. Então, isso vai ser igual a limite quando x tende a A. Agora, aqui embaixo vai ficar quem? G de x, g de A. G de x, g de A. E aqui no numerador, aqui vai aparecer o x menos A, né? Okay. X menos A aqui, olha. E aqui, f de x, g de A, f de x, g de A, menos f de A, g de x. Maravilha, né? Maravilha.
Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa parcela aqui, olha só, aqui nesse numerador, eu vou subtrair f de a, g de a, e vou somar também f de a, g de a, para não alterar o valor da expressão, né? Vou vir aqui, eu vou subtrair f de a, g de a e somar f de a, g de a, de tal forma que eu vou obter o seguinte, isso é igual a limite, quando x tende a A, de quem? Ó, inicialmente, estou só repetindo as coisas por enquanto. Aqui vai aparecer g de x, g de A. Bom, aqui vai aparecer quem? O x menos A, aqui no denominador dessa fração. E conforme eu disse para vocês, aqui no numerador eu vou subtrair f de A, g de A, f de A, g de A. E, para não alterar o valor da expressão, você soma f de A, olha, f de A, g de A. Ainda menos f de A, g de x. Ó. F de A, g de x. Nossa, mãe. Bom, agora deixa eu tentar justificar para vocês por que a gente faz isso, pessoal. É o seguinte, você subtrai f de A, g de A pelo seguinte, olha para essas duas primeiras parcelas aqui. Dá para você colocar o g de A em evidência. Quando você colocar o g de A em evidência, vai aparecer o f de x menos f de A sobre x menos A, que é uma informação do problema que eu tenho, né? Aqui, ó. Não é verdade? Tá? E aqui também, quando você colocar aqui, olha para as duas parcelas finais, quando você colocar aqui em evidência aqui o f de A, o menos f de A, melhor dizendo, vai aparecer o g de x, g de A sobre x menos A, quando você separar essa fração. Então, devagarzinho, para você entender que eu vou fazer várias coisas aqui ao mesmo tempo, várias passagens ao mesmo tempo. Então, isso é igual a quem? A limite quando x tende a A de quem? Então, estou olhando para essas duas primeiras parcelas, vou colocar o g de A em evidência. Quando você colocar o g de A em evidência, você vai obter f de x menos f de A, que multiplica g de A, né? Estou colocando g de A em evidência, acompanha aqui, hein? Ó, olhando para essas duas, colocando g de A em evidência. Sobre x menos A. Também já estou separando a fração. Sobre x, eu vou colocar o sobre x menos A apenas aqui de baixo, aqui, ó, dessa parcela, e aí esse parênteses não precisa, tá? Então, sobre x menos A aqui e aqui um vezes, tá? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, vou olhar para essas duas parcelas finais e vou colocar aqui o menos f de A em evidência. Já vou colocar o menos f de A em evidência e também separando a fração. Então, vai ficar assim, ó, menos f de A, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o g de x, g de A, né? G de x menos g de A, g de x menos g de A, isso tudo sobre x menos A. Pronto. Ainda está faltando um sobre aqui, olha. Sobre quem? G de x, g de A. G de x, g de A. Olha aí, bacana. Isso é igual a quê? Bom, pessoal, agora, será que eu posso aplicar as propriedades dos limites aqui nessa parcela, pessoal? Eu só posso usar as propriedades dos limites se eles existirem, né? Então tá. Primeiro vamos analisar esse limite aqui, ó. Limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando x tende a A. Existe? Por hipótese existe. Tá aqui, ó. Valeu f de A. O limite de g de A quando x tende a A. Existe? Existe, porque g de A é uma constante, tá? Limite de f de A também existe, porque é uma constante. Esse limite aqui, ó, g de x menos g de A sobre x menos A, quando x tende a A, por hipótese, também existe. Tá aqui, é o g de A. Esse aqui, o limite, aqui interessante, ó, limite de g de x quando x tende a A. Esse existe. Por que existe? Porque nós estamos supondo que g é derivável. Se ela é derivável, nós mostramos no teorema aí anteriormente que ela é contínua. Então, o limite de g de x quando x tende a A existe, vale g de A. Esse aqui também existe. Tudo bem? E isso está bem definido porque o g de A é diferente de zero, por hipótese, né? Olha aqui, o g de x é diferente de zero. X é um elemento do domínio, tá bom? Bom, então eu posso aplicar sem problema nenhum as propriedades dos limites aqui, nesse limite, e obter o seguinte. Então, isso vai ser igual... Vamos botar mais embaixo aqui. Ó. Agora eu vou sair aplicando as propriedades dos limites, tá? Vai ser igual a limite quando x tende a A de quem? De f de x menos f de A sobre x menos A, vezes o limite
quando x tende a de g de a. Agora, menos quem? Menos o limite de f de a quando x tende a vezes o limite quando x tende a de g de x menos g de a sobre x menos a. Estou procurando fazer todas as passagens, tá, pessoal? Se você se sente confortável em pular algumas passagens aí, não tem problema nenhum, tá? Sobre limite de g de x quando x tende a a, limite de g de x quando x tende a a, vezes o limite de g de a quando x tende a a. Então eu pude aplicar sem problema nenhum as propriedades dos limites, porque todos esses limites existem. Então tá, estamos chegando no final já. Agora, então, melhor dizendo, já finalizando, né? Isso vai ser igual a quê? O que é, por hipótese, esse limite? Limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a a. Esse aqui é o f' de a. F' de a. Vezes limite de g de a quando x tende a a. G de a é uma constante. Então, o limite de uma constante é a própria constante. G de a. Agora, menos, novamente, ó, f de a é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. F de a vezes esse limite aqui, ó, limite de g de x menos g de a sobre x menos a quando x tende a a, é o g' de a. G' de a. Sobre... Aqui já vamos fazer meio que direto. Olha só, conforme nós discutimos, g é derivável, portanto é contínuo. Esse limite aqui existe e vale g de a. Então esse aqui vale g de a, esse aqui, olha, o g de a é constante, também vai valer g de a, vai ficar g de a vezes g de a, é o g de a ao quadrado. G de a ao quadrado. Nossa, que bacana, né? Bom, concluímos? Concluímos, né? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Bom, só que é o seguinte, esse a é um elemento qualquer do domínio da função. Então, esse aqui é válido para todo x, tá? Então, concluindo agora assim, agora segue o resultado, né? A derivada do quociente f de x sobre g de x', né? A derivada do quociente é o quê? A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda função ao quadrado. Aí, desde que a segunda função aqui, o g de x, seja diferente de zero. Tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer uns exemplos.